Eu me lembro um dia em uma aula, essa aula era de aconselhamento no meu curso de psicologia, né? Que o professor falou que psicólogo não dava conselho. Na época eu fiquei muito engraçado, achei muito engraçado porque eu falei assim, gente, mas como assim psicólogo não dá conselho, né? Eu jurando que ia me formar como psicóloga para aconselhar as pessoas. E então assim, e me deparei é, me deparei com essa notícia de que psicólogo não dava conselho, né? E às vezes a gente tem uma visão de que psicólogo dá conselho, e a gente vai para uma sessão de psicoterapia e a gente sai de lá sem conselhos, né? É muito comum que as pessoas, né, ao procurarem um psicólogo, elas esperem receber conselhos sobre como lidar com seus problemas. Mas, no entanto, a prática da psicologia ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda do que simplesmente a gente oferecer nossas opiniões ou soluções ali prontas, né? E para nossa surpresa, ao ouvir que os psicólogos eles não dão conselhos, como eu lá atrás eu ouvi de um professor que eu iria me formar e que ao me tornar psicóloga eu não iria dar conselho, né? Para minha surpresa, né? Os psicólogos não dão conselhos. Isso isso é um equívoco, né, de que o psicólogo dá conselho, é muito comum sobre o nosso papel como profissional de psicologia. E para esclarecer essas questões, né, tem alguns pontos que são muito importantes, né? Saber o papel do psicólogo, né? O psicólogo, ele é o quê? Ele é nada mais do que um profissional ali treinado para ajudar as pessoas a compreender os seus próprios pensamentos, né? Os seus sentimentos e os seus comportamentos, né? O psicólogo também, né? Ele utiliza ali técnicas da sua abordagem, né? Das abordagens científicas, ali a abordagem muitas das vezes específica que ele escolheu seguir, né? Para auxiliar, né, os nossos pacientes a desenvolver o autoconhecimento, aprender a lidar com as suas emoções e aprender a encontrar as suas próprias soluções, né? Ser autor ali da sua história, né? O objetivo também principal é promover o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal dos nossos pacientes, né? Enfim, esse é um pouquinho, né, do papel do psicólogo, né? E a gente se pergunta assim, poxa, eu me perguntei lá atrás, né? Por que os psicólogos não dão conselho, né? Porque a gente entende, né, que dar conselho tiraria do paciente a oportunidade dele desenvolver a sua própria capacidade, a capacidade dele ali de tomar decisões e de resolver os seus próprios problemas, né? Então, assim, a gente tenta respeitar a autonomia do paciente, né? E a questão também da subjetividade, né? Os nossos conselhos, né? O conselho do ser humano, eles são baseados em opiniões pessoais, né? O meu conselho é da minha história de vida, né? Da história de vida da Rosane, né? Então, assim, os meus conselhos, eles são baseados nas minhas opiniões e que podem muitas das vezes não ser adequada para fulano, para ciclano, né? Não é ser eficaz para todas as pessoas, né? Cada pessoa tem sua história, né? Cada pessoa tem as suas crenças, né? E as suas histórias de vida. Outra coisa também é a responsabilidade, né? Nós, psicólogos, a gente não pode assumir a responsabilidade pelas decisões dos nossos pacientes, né? Cada indivíduo mesmo, cada ser humano, ele é responsável por suas próprias escolhas e ações, né? E é isso que eu falei, né? Cada indivíduo é autor da sua própria história, né? Outra coisa, né? É o foco no processo.
a psicoterapia, ela é um processo de autodescoberta, né? Ela é um processo de autodescoberta, ela é um processo de crescimento, e não uma busca por soluções rápidas e fáceis, né? Por receita de bolo, não é isso, né? É um processo, né? Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, o que o psicólogo faz, então, né? O psicólogo, ele ajuda o paciente a explorar seus pensamentos e sentimentos, né? Ele ajuda ali numa conversa, numa sessão de psicoterapia, o paciente a identificar, muitas das vezes, padrões de comportamento e muitas das vezes a desenvolver estratégias para poder enfrentar aquilo ali, né? Nós também, psicólogos, a gente tenta oferecer um espaço seguro e acolhedor para o paciente ali expressar as emoções dele e refletir sobre as suas experiências, né, ali diárias, né? A gente também, né, quando a gente está na academia, a gente escolhe uma escola da psicologia, né? A gente escolhe um teórico ali para poder seguir, como se fosse nosso professor, nosso mentor, né? Como se a gente fosse discípula deles. E então, assim, aí a partir disso a gente utiliza técnicas terapêuticas para poder auxiliar nossos pacientes a lidar com os problemas e alcançar os objetivos de cada um, né? Então, assim, para poder fechar isso, né? Resumindo tudo que eu falei aqui, né? Nós psicólogos, a gente não dá conselho, né? A gente não dá conselho, a gente dá muitas das vezes ferramentas para que nossos pacientes eles possam encontrar suas próprias respostas e construir uma vida mais saudável e feliz, né? Eu espero ter esclarecido algumas coisas com essa minha fala, com esse meu vídeo, né? E me siga para conhecer um pouquinho mais da minha psicoterapia, da minha vida de atendimento. Um beijão.